Pessoal, a gente vai falar sobre processo administrativo disciplinar. Estamos na segunda semana e no dia 4 de legislação administrativa. Estamos falando aí da 8.112. Aqui a gente vai falar sobre sindicância e PAD. Então a sindicância e o PAD, de acordo com a doutrina, fala que são instrumentos administrativos destinados à apuração de eventuais infrações cometidas pelos servidores públicos. Qual é a condição? Que essas infrações sejam praticadas no exercício das atribuições do cargo ou relacionadas a estes. Então são dois instrumentos que ocorrem por meio deles a apuração de infrações cometidas por servidores. Sindicância, quando ela for acusatória, pode resultar em advertência ou então em suspensão de até 30 dias. No caso dos PADs, vão apurar infrações cometidas por servidores públicos que sejam em demissão ou na suspensão quando excede aos 30 dias, ok? Como os demais casos, nem sempre que for necessário haverá o contraditório e ampla defesa. Aliás, aqui estou falando uma coisa e pensando noutra. Aqui primeiro, sempre que for necessário haverá o contraditório e ampla defesa. Agora aqui, nem toda sindicância tem caráter acusatório. Então nem toda sindicância vai ter lá para apurar responsabilidade e trazer uma punição, por exemplo, de advertência ou de suspensão até 30 dias. Tem alguns casos em que as sindicâncias são o quê? Meramente inquisitoriais, ou seja, são meramente investigativas. Vai investigar para ver se é o caso abrir um PAD, por exemplo, para verificar, vai ser uma constatação de que se realmente o servidor ele infringiu uma norma, infringiu a norma e nesta infringência, vamos dizer assim, nesse ato ensejou numa infração que tem por penalidade aí uma demissão. Então, por exemplo, nesse caso essa sindicância ela vai ser uma sindicância investigativa, depois vai ter uma abertura de um PAD, ok? Então, exemplo. Então, nesse caso aí, uma sindicância investigativa, ela não será necessário então o contraditório e a ampla defesa, certo? Porque trata-se de uma investigação preliminar, ou seja, ela é parecida lá com o IP, que é o que? O inquérito policial, que é só investigativo, não há o que se falar em contraditório nem ampla defesa, ok? Então, nesse slide que eu tenho que levar, que eu tenho sindicância. A sindicância ela pode ser acusatória, que é a sindicância da qual vai resultar uma pena, por exemplo, de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Nesse caso, vai ter pena? Sim. Então, vai ter contraditório e ampla defesa, que é inclusive um direito com previsão constitucional. Perfeito? Agora, tem uma outra sindicância, que é a sindicância o quê? Investigativa. Então, nessa sindicância investigativa, não há o que se falar em contraditório e ampla defesa. Então, aqui, no transcurso de um PAD, bem como na sindicância, deve-se buscar sempre o que? A verdade real, certo? Então, a verdade é real. Então, assim, o julgamento deve ser proferido com base naquilo que realmente aconteceu e não apenas nas provas constantes nos autos. Então, não bastam as provas constantes nos autos e sim deve ser buscado o que realmente aconteceu. Em outras esferas, como por exemplo aí no direito civil, o julgamento deve se ater ao vislumbrado nos autos, ou seja, a verdade processual ou formal. No caso do PAD, na sindicância, é a verdade imaterial ou real. Exemplo, o servidor acusado num PAD que ele deixa de produzir defesa ou abre mão dessa defesa, isso é possível porque é um direito dele, ainda assim terá defesa por um defensor dativo. O que significa isso? Que ele não será concluída aí a sindicância ou então o PAD sem que ocorra aí a defesa do servidor, perfeito? Porque tem que ter o contraditório e a ampla defesa.
No item, no que diz respeito então à produção de provas, vale a regra de que incumbe a quem acusa provar a verdade. Então, nesse caso, se está ocorrendo a produção de provas pela administração, cabe a ela provar a veracidade das afirmações. Então, a administração é quem está acusando o servidor, então é a administração que vai estar cometido a alguma a ela que está imputando ao servidor alguma infração, então cabe à administração provar a verdade de suas afirmações. Note que isso daqui é diferente, por exemplo, do que ocorre lá, por exemplo, em direito do trabalho, certo? Que vai caber aí o ônus da prova invertido. Por exemplo, o trabalhador diz que trabalhou vários horários de hora extras, de horários sem intrajornada. Vai caber então, nesse caso, o ônus da prova vai ser inverso, que vai caber aí ao empregador provar que o obreiro está mentindo, está incorreto, certo? Agora, no caso de processo administrativo disciplinar, no caso de sindicância, eu vou demonstrar a prova, eu vou ter que mostrar que é verdade. Então perceba que a diferença lá no direito do trabalho, o obreiro ele não vai ter a necessidade de ele demonstrar que a veracidade de que ele estava sempre prestando serviço de forma ininterrupta, sem a intrajornada, sem a hora extra. Então perceba que aqui não. Então aqui você está trazendo uma prova e agora você vai ter que demonstrar a veracidade dela. Então o ônus da prova é de quem acusa, perfeito? O artigo 143 ele vai falar assim: a autoridade que tomou conhecimento de eventual irregularidade cometida por servidores públicos deverá adotar medidas necessárias com vistas à imediata apuração. Então não é a qualquer tempo, imediata apuração por meio de uma sindicância ou num processo administrativo disciplinar. Se não proceder assim, a autoridade estará agindo de maneira incorreta e poderá acabar como? Ela mesmo sendo responsabilizada, ok? Em razão da omissão do dever aí. O artigo 143 então diz exatamente isso. Olha só, a autoridade que tiver ciência, então quem? A autoridade que tiver ciência de uma irregularidade no serviço público é obrigada, então a autoridade é obrigada a promover aí a sua apuração de forma imediata, não há qualquer tempo, mas sim de forma imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando então aí ao acusado a ampla defesa. Olha como caiu no CESP o MPU 2013. Então ele diz assim: considere que determinado técnico MPU tenha cometido uma infração disciplinar e que o seu chefe imediato tenha dela tomado conhecimento no dia seguinte da prática do ato. Então tomou conhecimento no dia seguinte, então nesse caso deve o chefe do servidor promover a apuração imediata da irregularidade mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Veja que ele trouxe aqui um servidor que teve aí então cometeu uma infração disciplinar. No caso que ele trouxe aqui, que foi o chefe do servidor aí, ele está trazendo como o que? A autoridade que tomou ciência. Então tá certo? Tá certo. Então o chefe do servidor teve conhecimento dessa infração disciplinar que foi como que eu posso dizer, essa infração disciplinar que o técnico ele infringiu então a lei, então cometeu uma infração disciplinar, então teve conhecimento, vai ter o que? Tem que ter aqui a imediata apuração dessa irregularidade. Não fez isso,
ele vai estar, inclusive, também sendo aí penalizado, ok? A sindicância, em regra, constitui, então, um mero procedimento investigatório, ok? Mero procedimento investigatório. Então, equivale-se ao inquérito policial, sem a formalização de acusação. Agora, nós temos a outra sindicância, que é a outra sindicância para... Então, nós temos aqui duas sindicâncias. A primeira, a acusatória, e temos a outra sindicância, que é a investigatória. A acusatória vai ter o quê? Vai ter a ampla defesa. E ela ocorre, a acusatória, em duas situações, no caso de advertência e no caso de suspensão de até 30 dias, ok? E essa investigatória, ela é o que? Ela é meramente investigatória, então ela é o que? Inquisitorial. Nesse caso, não há o que? A ampla defesa, ok? Então aqui ela não tem o caráter punitivo, então é desnecessário, então, o contraditório e a ampla defesa. Então não há o que se falar no contraditório e na ampla defesa. O que é contraditório e ampla defesa? Defesa é você se defender, então, e o contraditório é você demonstrar de forma que ocorreu contrariamente o que está sendo explícito ali no processo. Então isso daí é uma forma de defesa também, ok? Então por isso que sempre vem aí contraditório e ampla defesa, sempre com esses dois nomezinhos aí, sempre vem junto, contraditório e ampla defesa. Então, ampla defesa, eu vou me defender. Na ampla defesa eu posso trazer o contraditório. O que o STF fala sobre a sindicância de caráter inquisitivo ou investigatória, que tem a desnecessidade do contraditório e ampla defesa? Então ele fala assim que teve-se, então no caso concreto, teve-se a sindicância, que chamei de procedimento unilateral inquisitivo. O artigo 143, ao prever a sindicância, fala em ampla defesa. Então veja, na própria lei nós temos apenas a sindicância que fala de ampla defesa. Então não tem na lei essa sindicância investigativa. Então, ao meu ver, segundo aí o ministro, o sistema, se é que se pode chamar de sistema, esse aglomerado de dispositivos na 8.112, aqui já traz uma crítica dizendo que não tem didaticamente ela não está bem redigida a lei, tem algumas lacunas, leva-nos a interpretar, certo? Com grano salis, ou seja, com ressalvas, essa alusão a ampla defesa. Então, com ressalvas. Por que com ressalvas? Porque ele está falando desse sistema unilateral inquisitivo. Então, ela frequentemente não pode ser facultada desde o início, porque a sindicância pode ter o objeto de buscar. Então, pode ter objeto de buscar, já não digo a prova, mas indícios, buscar elementos informativos sobre a existência da irregularidade que se teve vaga notícia e de quem possa ser o seu autor, certo? Então, nesse caso, está falando de uma sindicância aí investigativa, ok? Então, aí sim, depois disso, resultar então, se a falta é grave, na instauração de um processo, que é o processo administrativo disciplinar, com imprescindível notificação do inicial para que o acusado acompanhe toda a instrução, esta ineludivelmente contraditória, certo?
nesse caso não faria efetivamente sentido que essa sindicância, que se destina unicamente a concretizar uma imputação, a ser objeto de uma instrução contraditória futura, já que existe, já se exigisse fosse ela contraditória. O que ele está dizendo aqui? No final aqui, ele está dizendo aqui, então ele traz aqui que uma vaga notícia, tal. Aí ele fala aqui que aí sim entraria num caso aí de imputação a um servidor, aí sim teria aí a necessidade da contraditória, ok? Nesse caso, então, não faria efetivamente sentido, que ele fala aqui agora que essa sindicância, que é o que? A sindicância unilateral inquisitiva, que ele chama aí, que se destina unicamente a concretizar uma imputação, então, para ver se existe ou não aí indícios, elementos informativos sobre a existência da irregularidade, nesse caso, então, para uma instrução contraditória futura. Então, nesse caso, não há o que se falar no contraditório. Em resumo, ele está dizendo, olha, o artigo 143, meu povo, ele está dizendo exatamente isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil. Então, falando assim, olha, lá no artigo 143, prevê uma sindicância que fala de ampla defesa, certo? Mas, nós temos aí uma situação que é o que? Procedimento unilateral inquisitivo, que visa o que? Buscar o que? Não só a prova, mas indícios, elementos informativos sobre a existência de irregularidade. Então, nesse caso que se teve vaga notícia, então nesse caso aí não há o que se falar no contraditório, ok? Então é isso que ele está falando aí. Não sei se ajudou muito esse julgado aí ou só atrapalhou. Então, como se vê então a jurisprudência do STF, é de que quando a sindicância tiver caráter meramente inquisitivo e não positivo, é desnecessário o contraditório, ou desnecessária a ampla defesa, ok? Além disso, o julgado chama atenção do fato que de pouca regulamentação, ele traz então até essa crítica aqui que eu falei no início aqui, ó. Se é que se pode chamar esse sistema, chamar de sistema esse aglomerado de dispositivo. Então ele traz aí uma crítica da pouca regulamentação da matéria. Então a matéria de sindicância tem pouquíssimos, quase nada aí normativos que trazem a respeito dela aí, ok? Então muito pouca coisa se fala da sindicância. Quanto a exemplo, quem poderia conduzi-la, diferentemente aí que está previsto aí no PAD, não se diz na lei 8.112 quantos servidores deveriam compor eventual comissão, que aliás nem isso ele diz se tem que ter ou não uma comissão, ok? Então pouca regulamentação aí a respeito da sindicância. O que mais cai em sindicância? A gente já vai, deixa eu passar aqui, não, é o prazo, eu ia falar do prazo que é de 30 dias, mas a gente vai chegar lá. Contudo, em face da autorização legal, artigo 145 da lei 8.112 diz que a administração pode vir a aplicar a penalidade ao servidor por meio de sindicância, que tal situação recebe outra nomenclatura, sindicância acusatória, como a gente já falou aí. Então, nesse caso, deve-se, obviamente, abrir-se ao implicado o prazo para apresentação de defesa. Então, vai aplicar penalidade, então o nome da sindicância não é mais inquisitória, não é mais investigativa. Nesse caso, será uma sindicância acusatória. Nesse caso, então, vai ter que ter o que? Uma ampla defesa aí para o acusado, ok? A sindicância difere do inquérito policial nesse aspecto. Neste último, o investigado não pode ser punido. Então, no caso do inquérito policial, é só feita uma investigação que depois é encaminhada para o Ministério Público, que depois ele vai acusar, que daí vai mandar para o juiz, e lá o juiz é quem vai
como que eu posso dizer, chamar o acusado, chamar advogado e estudar as provas e depois dar uma sentença, ok? Então, nesse caso aí, em linhas gerais, nesse caso o inquérito policial só serve de uma investigação. Nesse caso é parecido com a sindicância, o que? Investigativa, ok? Na sindicância, então, o investigado pode acabar sofrendo uma punição no processo em si, ok? Se tiver uma punição no processo em si, é uma sindicância acusatória, e nesse caso ele vai ter que ter aí a apresentação da defesa dele. A sindicância é instaurada para apuração de infrações de menor gravidade, ok? Que implique apenas em advertência ou de suspensão com prazo de até 30 dias. Para os demais casos, vai ser o que? O PAD, ok? Então não cabe tal tipo de processo, portanto, para aplicação de demissão ao servidor, e nem suspensão para mais de 30 dias. Então, nesse caso, então, a sindicância é vista pela doutrina como um processo mais célere e mais simples do que o PAD. Então, para casos aí de menor potencial, vamos dizer assim, ofensivo para a administração no âmbito administrativo, nós temos o caso de sindicância para apurar aí a responsabilidade do servidor quando se tratar de uma pena aí de advertência ou de suspensão até 30 dias. Quais são os resultados possíveis de uma sindicância? Artigo 145 ainda. Então, pode resultar no arquivamento do processo, pode resultar numa aplicação direta das penalidades de advertência ou de suspensão de até 30 dias, certo? Então aqui nesse do arquivamento do processo pode ser no caso da sindicância investigativa ou na sindicância acusatória, perfeito? Na sindicância investigativa verificou-se que não tem aí, não se vislumbra aí a possibilidade de imputar um servidor aí uma infração que chegou ao conhecimento. Então, por exemplo, teve uma denúncia anônima, estão investigando e comprova-se que que o servidor que foi denunciado não cometeu aquela infração. Então o caso vai ser arquivado aí. Ou então, o que? Então pode rolar uma advertência, uma suspensão ou ir para um PAD. Então, quando for o caso de aplicação de penalidade mais grave, como é o caso aí nas hipóteses aí da demissão ou suspensão por prazo superior a 30 dias. Então, nessa hipótese então do PAD, os autos, os documentos da sindicância integrarão aí o PAD, ok? Como uma peça informativa. Então isso se dá, dentre outras razões, pela economicidade processual. Então não preciso novamente fazer tudo o que já está previsto na sindicância, basta eu colocar dentro do processo e dar prosseguimento, ok? Artigo 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Então integrarão o processo disciplinar. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, o que vai acontecer? A autoridade competente encaminhará uma cópia dos autos a quem? Ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do PAD, certo? Então, constatou na sindicância investigativa que se trata de um ilícito penal, manda uma cópia para o Ministério Público e para que o Ministério Público encaminha aí uma acusação para a justiça, no caso aí para Poder Judiciário, ok? Último aí, pessoal, vamos segurar aí as pontas, está acabando. Todavia, deve-se que a sindicância não constitui etapa do PAD. Então observa-se que a sindicância ela não constitui etapa do PAD. O que significa isso? Significa que eu posso ir direto para um PAD, sem a necessidade de promover aí uma sindicância, certo? Então eu posso ir direto para o PAD. O exemplo, eu vejo que ocorreu uma infração, essa infração resulta em uma pena de demissão, então eu posso ir diretamente para o PAD. Então não há que se falar na obrigatoriedade da precedência da sindicância
no caso, como uma etapa imprescindível para o PAD, ok? Posso pular essa etapa. Então, determinada apuração pode ser iniciada diretamente por um PAD, bastando a administração conclua que o ilícito administrativo é grave. Então, concluiu que é grave, vou direto para o PAD sem a necessidade de passar pela sindicância. Então, é isso. Aqui, o prazo. Esse prazo aqui é importante. Esse prazo aqui, o examinador gosta muito dele, gosta muito de colocar outros prazos divergentes desse daqui. Ele gosta de colocar 60 por causa lá do PAD. Então, o prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias, prorrogável por igual período a critério da autoridade superior. Então, antes do término dos 30 dias, o sindicante solicita aí a prorrogação do prazo por igual período, ok? E vai caber aí a autoridade superior deferir ou não essa prorrogação do prazo. Perfeito? Então, o que nós tínhamos para a sindicância era isso. Um abraço e até